O capítulo começa com a Pride conversando com o príncipe Leon, e ele relembra aquela conversa antiga sobre o Reino Unido de Hanazul. Aí ele conta que o segundo príncipe do reino, Cedric, entrou em contato do nada querendo acelerar uma aliança econômica entre o reino dele e o reino da Pride. Só que o jeito como isso acontece já deixa todo mundo meio desconfiado, porque Hanazul ficou isolado por muito tempo e agora resolveu aparecer de repente querendo amizade. Para quem não lembra, Hanazul é formado por duas pequenas nações que vivem praticamente fechadas para o resto do mundo. Mesmo assim, eles continuam ricos por causa das minas de ouro e minerais. Então acaba sendo um reino importante politicamente, e é por isso que a proposta chama tanta atenção. Enquanto isso, o Stale está treinando espada com Arthur, o cavaleiro de cabelos brancos que foi escolhido para proteger a Pride. Só que o Stale continua super exigente com ele. Mesmo depois do Arthur conseguir vencer a luta e até desarmar o Stale, ele ainda fala que não está satisfeito e que Arthur precisa ficar muito mais forte. Dá pra ver claramente que o Stale leva muito a sério a proteção da Pride. Depois disso, a Pride é chamada até a sala da rainha e aí vem a grande surpresa do capítulo. Quem aparece não é o rei de Hanazul, mas sim o misterioso príncipe Cedric. Ele chega super educado, se ajoelha diante da rainha e fala que quer formar oficialmente a aliança entre os reinos. Só que tanto a Pride quanto a rainha começam a achar tudo muito estranho. Afinal, por que ele veio sozinho? E por que o rei não apareceu pessoalmente? Mais tarde, o Cedric encontra a Pride no corredor e pede para ela mostrar o castelo. A Tiara acaba entrando na conversa também, porque ficou bem interessada nele. E sinceramente, é aí que o clima começa a ficar meio desconfortável. O Cedric tem aquele jeito extremamente charmoso e provocador. Ele fala de maneira calma, educada, mas invade muito o espaço pessoal da Pride. Ele segura o cabelo dela, elogia, chega perto demais e até cheira o cabelo dela, dizendo que não conseguiu resistir porque ela é bonita demais. Depois ainda beija a mão dela do nada. E dá pra perceber que a Pride fica completamente sem reação, porque tudo acontece muito rápido. Nesse momento, quem aparece atrás do Cedric é o príncipe ruivo Calum, e é ele quem fala para o Cedric se controlar, deixando claro que o comportamento dele passou dos limites. Mesmo assim, o Cedric continua agindo daquele jeito convencido, falando como se estivesse encantado pela beleza da Pride. Só que a situação piora ainda mais quando o Cedric tenta se aproximar dela de novo, praticamente forçando um beijo surpresa. E aí quem intervém imediatamente é o Arthur. O cavaleiro Arthur entra na frente da Pride e impede o Cedric de continuar, protegendo ela na hora. Esperado de quem sempre a defendeu e ajudou. E honestamente, a cena inteira passa uma sensação muito ruim. O Cedric parece aquele tipo de personagem manipulador que usa educação falsa e charme forçado para intimidar os outros. Depois daquela situação extremamente desconfortável com o Cedric, o clima no castelo fica bem pesado. Durante o jantar, o Stale percebe imediatamente que a Pride não está agindo normal. Então ele olha para ela e pergunta diretamente: "Você encontrou o príncipe Cedric mais cedo?" A Pride tenta responder da forma mais calma possível e diz que sim, que apenas mostrou o castelo para ele depois que ele pediu uma visita guiada. Só que o Stale estranha na hora. "Você mostrou? Por quê?" A Pride responde meio sem jeito: "O que mais eu poderia fazer?" Nesse momento, a Tiara segura a mão da Pride tentando confortar ela e fala baixinho: "Está tudo bem agora, Pride." Só que isso acaba piorando a suspeita do Stale, porque ele percebe imediatamente o agora. Se ela disse agora está tudo bem, então claramente alguma coisa aconteceu antes. Aí o Stale fica ainda mais sério e pergunta diretamente: "Aconteceu alguma coisa?" A Tiara tenta desconversar toda nervosa, e a Pride responde que não foi nada grave porque não estavam sozinhos, mas o Stale claramente não acredita nem um pouco nisso. "Acabei de lembrar de algo importante que preciso fazer." Só que fica óbvio qual era esse algo importante: ameaçar o Cedric pelo que ele fez com a Pride. Depois disso, vemos o Stale indo conversar diretamente com o Cedric. E sinceramente, essa cena foi muito boa, porque o Stale basicamente começa a ameaçar ele de forma extremamente educada e fria. Enquanto isso, o Gilbert, que é conselheiro do reino e vive numa rivalidade constante com o Stale, acaba ouvindo a conversa escondido atrás da parede.
O Stanley começa falando sobre as diferenças culturais do reino de Frisia, mas claramente aquilo era um aviso disfarçado. Ele explica que o reino leva muito a sério o respeito à realeza, contato físico excessivo e comportamento inadequado. Então ele olha para o Cedric e praticamente joga na cara dele. Beijar alguém sem intimidade, roubar um beijo ou agir dessa forma é considerado um crime grave. E no pior dos casos, pode até ser punido com a morte. E foi uma ameaça direta. O Stale basicamente deixou claro que percebeu exatamente o que o Cedric tentou fazer com a Pride. Só que aí o Gilbert aparece interrompendo tudo. Ele age como se estivesse apenas entrando na conversa por acaso, mas claramente estava ouvindo fazia tempo. E pior, ele ainda tenta passar pano pro Cedric. O Gilbert fala que aquilo tudo era óbvio demais para precisar ser explicado a um príncipe estrangeiro, como se dissesse que o Cedric jamais faria algo assim conscientemente. E sinceramente eu não consigo acreditar que o Gilbert realmente não percebeu o comportamento absurdo do Cedric com a Pride. Para mim ele percebeu sim e simplesmente fingiu não ver. O Stale então muda completamente o tom e começa a agir de maneira formal e educada, praticamente entendendo que o Gilbert queria encerrar o assunto ali. Mas dá para perceber que ele ficou furioso. Depois disso, o clima finalmente fica mais leve por um momento. A Pride e a Tiara vão cozinhar juntas, e essa parte ficou muito fofa. As duas resolvem preparar carne com cebola e sopa porque o Capitão Calum comentou que o Arthur gostava bastante desse prato. A Tiara até fala toda animada que o Arthur ficaria feliz em receber comida caseira da Pride para comemorar a promoção dele a vice-capitão. Então a Pride também decide fazer biscoitos para o Stale. E o detalhe mais lindo é que ela faz os biscoitos no formato do rosto dele, com diferentes expressões. Só que aí o capítulo resolve destruir completamente o clima fofo. Quando Pride e Tiara saem da cozinha para buscar mais ingredientes e voltam, elas encontram o Cedric dentro da cozinha. E não só isso. O desgraçado estava comendo tudo. Os biscoitos que a Pride tinha feito para o Stale, todos comidos. A carne quase acabando também. A Pride fica em choque e pergunta imediatamente: por que você está comendo isso? E a resposta do Cedric é simplesmente absurda de tão arrogante. Ele fala que saiu do quarto para pedir desculpas, sentiu um cheiro bom vindo da cozinha e as pernas dele se moveram sozinhas até lá. Depois ainda diz que ficou impressionado porque a princesa herdeira preparou aquele banquete para ele. Só que a Pride perde totalmente a paciência dessa vez. Ela responde na hora: essa comida não foi feita para você. Então ela olha para o tabuleiro vazio e percebe que todos os biscoitos que tinha feito para o Stale desapareceram. E honestamente, essa cena dá muita raiva. Porque você vê claramente que ela fez aquilo com carinho pensando no Stale. E o Cedric simplesmente invadiu a cozinha e comeu tudo sem se importar com ninguém. A Pride fica tão frustrada que começa a chorar. E justamente nesse momento, o Stale chega na cozinha. Ele entra dizendo que terminou as coisas mais cedo do que esperava, mas aí encontra a Pride chorando por causa do Cedric. E, sinceramente, eu sinto o maior absoluto desprezo pelo Cedric.